Ontem aconteceu nos Estados Unidos a Convenção Nacional do Partido Republicano, onde o Donald Trump se pronunciou, aceitando oficialmente ser o candidato do partido para as próximas eleições. O evento como um todo é maravilhoso, né? Mas eu trouxe dois destaques, na minha opinião, dois pontos altíssimos do evento como um todo, tá? E, coincidentemente, ontem também a gente ficou sabendo que Joe Biden supostamente desistiu da corrida eleitoral e muita gente me perguntou quem será que vem, né, no lugar dele. Fica comigo até o final dessa edição que eu vou te contar tudo. Coisa muito diferente da união apregoada lá na Convenção Nacional do Partido Republicano dos Estados Unidos, acontece na Venezuela e aqui no Brasil. E aí eu vou te mostrar direitinho como que a gente está lidando com tudo isso. Que sufoco! Então, vou pedir o seu like agora, logo no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, faça a lição, dê uma revisada em tudo por aí, porque o preço da liberdade é eterna vigilância, né? Falando da convenção lá e olhando para a Venezuela e olhando para o Brasil, eu me assusto. Gente, será que nós vivemos em planetas diferentes ou são só civilizações muito absurdamente diferentes? O que você acha? Já deixa aí nos comentários para mim que eu estou no chat juntinho com vocês. Vamos lá. Vamos começar falando da suposta desistência de Joe Biden. Eu fiquei sabendo sobre isso ontem, tá um vucu-vucu, desculpa, eu tenho que apresentar sempre um meme, né? A gente vai falar de meme já já. Ontem estava um vucu-vucu na rede social dizendo que Joe Biden já havia desistido e que ele pretende anunciar a sua desistência agora, neste fim de semana, amanhã ou domingo, né? Amanhã ou depois. E aí, um monte de gente perguntando para mim lá no Twitter, Valéria, quem você acha que vem no lugar de Joe Biden? Eu digo a vocês, para mim, quem vem no lugar de Joe Biden é a Kamala Harris. Eu já comentei sobre isso, tanto na bancada do Ligando os Pontos no Ítalo Lorenzon, já comentei aqui com vocês também, que Joe Biden, nessa última campanha agora, ele recebeu mais de 90 milhões de dólares de doação. E o Partido Democratas, ele está numa sinuca de bico, porque a doação para Joe Biden é para a chapa de Joe Biden. Portanto, se Joe Biden desistir, ele precisa indicar a Kamala Harris. Por quê? Porque o Partido Democrata só pode gastar mais de 90 milhões doados se for com a vice apontada na chapa, que é a Kamala. Se o Partido Democrata for apresentar um outro candidato, eles não vão poder utilizar esses 90 milhões. Mas como a gente está falando de Estados Unidos e Deep State, dinheiro nunca foi problema. Então, assim, minha primeira aposta é a Kamala Harris, mas aí tem o sobrinho do Joe Biden, né, que é o governador da Califórnia, que transformou a Califórnia no que vocês sabem muito bem. E como a gente está falando de Deep State mesmo, dinheiro realmente não é problema. Então, eu aposto ou Kamala ou o sobrinho de Joe. E você, aposta no que? Se realmente se confirmar a desistência de Joe Biden à corrida eleitoral desse ano? Deixa aí nos comentários para mim que eu quero ver se eu concordo com você. Vamos lá. Bom, ontem falando da convenção, nós tivemos pontos altos do Donald Trump, que eu vou falar já já com vocês, mas eu quero destacar o Eric Trump. Gente, que situação magnífica que esse menino posicionou aos americanos e a quem não é americano, que teve a oportunidade de ter uma tradução simultânea, como nós tivemos aqui no Brasil, um trabalho magnífico feito pela Epoch Time. Ah, Valéria, mas a Revista Oeste também fez. Eu sei, gente, mas eu estou acompanhando a Epoch Times desde o primeiro dia e eu estou amando o trabalho deles, então eu vou dividir aqui o trabalho deles com vocês e eu sugiro firmemente que vocês assistam, deem uma chance ali para o Epoch Times, porque o trabalho dos meninos está sensacional, tá bom? Então vamos dar uma olhada no que Eric Trump fala, pega um cafezinho, como diz a Bárbara, fica confortável e preste atenção no que ele vai falar. O público aplaude o Eric Trump, você ouve o clima. Há 8 anos atrás, meu pai sentou com a nossa família. Ele falou sobre uma nação em decadência.
Um sonho que escorria pelos dedos. Um futuro que estava ameaçado por falhas na liderança e promessas quebradas. E foi naquele momento que eu sabia que meu pai havia tomado uma decisão que para sempre mudaria nossas vidas. Nós percebemos que ele havia escolhido entrar na arena para lutar pela alma da América. Ele decidiu deixar para trás os confortos de um império de negócios inacreditável e para deixar para trás tudo que ele já havia construído, para responder à convocação de servir a nossa nação. Ao contrário do seu antecessor, não foi uma decisão que veio da necessidade. Não foi como o presidente atual, não era uma decisão que enriqueceria sua família. Ao invés, a sua decisão foi feita por amor a essa pátria e uma profunda preocupação pelo futuro da América. O público diz, eu te amo. Eu também. Trump, família do Trump com netos no colo. Meu pai sabia que não seria fácil, que haveria um preço imenso a pagar e que esse preço seria implacável. Isso, olhando para trás, isso era dizer pouco. Os impeachments fraudulentos, os processos fraudulentos, os esforços para destruir uma companhia incrível que eu administro hoje em dia, o esforço para nos cancelar, para silenciá-lo, para limitar sua liberdade de expressão e para levá-lo para todas as cortes de extrema esquerda na América, para tirar a sua vida. Ainda assim, através de tudo, ele mostrou uma coragem inabalável e uma determinação. E não foi só em público, mas foi em todas as conversas privadas que ele teve comigo e com a nossa família. Você ouve os aplausos. Ele se ergueu alto, com o combustível não da ambição pessoal, mas por um amor profundo por esse país e um amor por todos vocês, o povo americano. Esse homem é meu pai. Esse homem é o 45º presidente e logo será o 47º presidente dos Estados Unidos. Amen. Esse homem é Donald J. Trump. O pessoal diz mais 4 anos e o Epoch Times te leva para dentro do auditório. Vamos ver. Todas as vezes que estive nesse palco, a América esteve em uma encruzilhada. Em 2016, muita gente duvidava da promessa da América. A nossa economia estava difícil. Havia poucos empregos. Nossa posição no palco mundial era fraca no melhor dos casos. Os veteranos estavam esquecidos e as nossas forças armadas estavam em frangalhos. Nossa educação estava mal. Ele não poderia mais tolerar mais um governo fraco que desse 150 milhões para o Irã, um país que diz morte à América, ou testemunhar ataques contínuos à nossa Constituição e à nossa liberdade religiosa, ou ver o desrespeito que era mostrado a nossos inacreditavelmente bons oficiais da polícia, que estavam sendo desarmados e perseguidos todo santo dia. Ele não poderia mais ver palavras como Natal saírem do vocabulário público, ou o juramento de lealdade sair das nossas escolas. Mas meu pai via potencial aonde outros viam desespero. Donald Trump construiu os arranha-céus de Nova York. Ele fez isso em uma época. Ele fez isso em uma época em que os negócios estavam saindo da cidade que ele amava. O crime era implacável e as ruas estavam sujas, mas ele tinha um toque cuidadoso e ele transformou aquelas vizinhanças em lugares bons. Ele enfrentou cada desafio com tremenda visão e assim como fez com a eleição de 2016, ele ergueu as mangas e ele ficou sem pedir desculpas. Ele não ligava para ser politicamente correto. Ele restaurou a esperança. Ele restaurou uma voz para milhões de americanos que estavam sendo ignorados. Parece um pouco com a nossa história, né? Eu chego a ficar emocionada. Ele não ligava para ser politicamente correto. Ele restaurou a esperança.
restaurou o sonho americano. Sob a liderança do meu pai, a economia ascendeu a níveis recorde. Os trabalhos foram criados em um ritmo inacreditável, impensável. O desemprego chegou a baixas históricas em todos os demográficos, todos os grupos. Ele cortou impostos para famílias que trabalham duro e negócios que trabalham duro. Ele acabou com as regulações. Nós vimos o maior aumento no 401k. A Manu traz para a gente os detalhes na sequência 401k na história americana. As pessoas compraram suas primeiras moradias em um ambiente com 3 a 2% de taxas de juros. Elas ergueram suas famílias. O meu pai fez os Estados Unidos independentes na energia, com os menores preços de gasolina em décadas. O meu pai fez dos Estados Unidos seguros. Nossas fronteiras estavam fechadas, havia paz no Oriente Médio. Al-Baghdad, Soleimani e os terroristas estavam mortos. O meu pai fez dos Estados Unidos novamente respeitados, com a coragem para ir na cara de países como a Coreia do Norte, com a coragem de colocar imposto em cima da China e com a coragem de arruinar acordos comerciais que custavam aos americanos o seu emprego. Ele trouxe a manufatura de volta para a América. Negócios pequenos cresceram, floresceram. Ele fez o que prometeu e ele colocou a América em primeiro lugar. Nós estávamos vencendo. Donald Trump fez da América grandiosa novamente. Mas ele também criou um movimento que ameaçou os interesses especiais das elites políticas, um movimento que colocou uma luz brilhante nas instituições que estavam sendo instrumentalizadas contra o povo americano. Você viu nas nossas escolas. Deus abençoe as mães que combateram isso tudo. Você vê no seu trabalho, você vê em todas as estações, em todos os jornais, você vê nas Forças Armadas, as Forças Armadas mais icônicas, as instalações militares mais icônicas do planeta, perderam sua identidade e receberam novos nomes, Fort Bragg. Você viu em Hollywood, você viu no nosso sistema judiciário, eles nem escondem mais o que está acontecendo. Nossa, como parece. Meu pai foi censurado, o ex-presidente foi arrancado do Twitter, do Instagram e do Facebook, enquanto organizações terroristas estavam no ar. Meu pai tem sido perseguido, alvejado por democratas de extrema esquerda financiados por grupos especiais de interesse e juízes selecionados a dedo. O meu pai tem sido arrancado das cédulas de estados por juízes radicais que querem desafiar o desejo de milhões de americanos que adoram quem ele é e o que ele defende. O meu pai até se tornou o alvo de um assassino que quase matou a única maior esperança da América para o seu futuro. O pântano está aterrorizado desse movimento inacreditável. Estão aterrorizados com isso aqui. Estão com medo de vocês. Estão com medo de vocês e as dezenas de milhões de pessoas que estão nos vendo na televisão agora. Eles tentaram tudo para acabar com ele para vocês, destruir seu legado e sua família, mas eles fracassaram e eles não irão vencer. Quem está perguntando, esse é o filho do Trump, Eric Trump, ele que hoje em dia é o CEO e líder do império empresarial do Trump, Eric Trump, filho de Donald Trump. Você acompanha aqui no Epoch Times Brasil, nossa tradução simultânea ao vivo. Curta, comente, compartilhe, seja conosco por e-mail, WhatsApp, doe no Pix, estão os links abaixo. Eu adoro a minha delegação da Flórida, bem aqui à minha frente. O meu pai está diante de vocês com mais votos do que qualquer candidato republicano na história da nossa nação. Ele definiu, ele desafiou as previsões de todos os comentaristas políticos. Ele energizou os americanos falando dos problemas que essa nação enfrenta, e ele faz isso com honestidade impecável. Ele não é uma ameaça à democracia, ele é uma ameaça para quem despreza a nossa república. Muitos que são vendidos, coagidos, subornados, gente que nunca assinou um cheque e têm dependido do governo por todas as suas vidas como adultos. Eu paro por aqui com a declaração do Eric, que eu acho que é o suficiente
para a gente entender que Donald Trump passou lá, tudo que Bolsonaro passou aqui, e aí eu fui inspirada a trazer para vocês uma pequena listinha que o Visão Pátria trouxe sobre tudo que Bolsonaro fez em relação a impostos, já que a gente está tendo tanto problema com meme, né? Do taxar de isso, taxar de aquilo, gente, está demais o negócio. Né? Me deixaram de fora, mas tudo bem, não fizeram ainda uma taxaléria Bernardo, mas enfim. O Visão Pátria me trouxe essa lista de impostos zerados ou diminuídos pelo presidente Bolsonaro. Dá uma olhada aqui, olha isso. A lista é muito grande, eu não vou comentar tudo não, mas eu vou ler uma parte dela, tá? Vamos lá, vamos comigo aí. Depois você paralisa e faz sua listinha. Vamos lá. Agosto de 2019, mais de 261 bens de capital, produtos de informação e telecomunicações, como centros de usinagem, torno CNC, máquinas alimentícias, máquinas têxteis, motores a diesel, empilhadeiras e etc. Ele tirou o imposto de importação. Ainda em agosto, ampliação do limite para isenção sobre mercadoria de quem chega do exterior no imposto de importação. Reduzida a tarifa externa comum do Mercosul sobre remédios para câncer e AIDS. Imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, sobre jogos eletrônicos e videogames, de 50% para 40% quando console, de 40% para 32% quando acessório e de 20% para 16% quando game com tela incorporada. Em setembro de 2019, ele tirou o imposto de importação sobre 532 bens de capital, como impressoras de disco rígido, repetidores de sinal de internet, capacitores, etc. Em novembro de 2019, ele tirou o imposto de renda retido na fonte sobre gastos pessoais em viagens. Ainda em novembro, o IRRF sobre aluguel de aviões. Também em novembro, contribuição previdenciária isenta do contrato de trabalho verde e amarelo, que é aquele para iniciantes, né? Ainda em novembro, IRPJ e CSLL, PIS e COFINS sobre gorjetas, que a gente oferece nos hotéis, hospedarias, pensões, restaurantes e bares. Ainda em novembro, ampliação do limite de isenção de bens de viajantes que ingressam no país. Em janeiro de 2020, contribuição patronal ao INSS para a contratação de jovens na alíquota do Sistema S no salário educação. Em janeiro de 2020, redução de contribuição do FGTS para empresas para a contratação de jovens. Em março do mesmo ano, imposto de importação e IPI sobre 61 produtos usados no combate à Covid-19, como artigos de laboratório ou de farmácia, luvas, mitênis e semelhantes, exceto para cirurgia. Ainda, termômetros clínicos, isso foi até setembro de 2020. Em abril de 2020, PIS e COFINS sobre sulfanato de zinco. Impostos de importação e IPI sobre mais de 141 produtos médicos, como tecido para fabricação de máscaras, painéis touchscreen, válvulas para uso em ventiladores pulmonares, cilindros de oxigênio, etc. Também zerou o IOF de operações financeiras como empréstimos para micro e pequenas empresas por 3 meses, coisa que você nunca vai ver esse atual governo fazer. Eles ficam inventando ações rocambolescas no alvo de endividar o cidadão, endividar o micro e pequeno empresário, porque zerar imposto não zera. Olhem só o que eles fizeram com os empresários de todos os patamares do Rio Grande do Sul. Mas olha o que Bolsonaro fez. Continuando aqui, maio de 2020, imposto de importação sobre medicamentos e produtos contra a Covid, como dipirona, neostigmina, atropina, amicacina e ocitocina. Em junho, impostos de importação sobre produtos de combate à Covid-19, como álcool em gel e insumo para fabricação de álcool em gel, aventais médicos, máscaras, luvas, entre outros. Operações financeiras como empréstimo, financiamento e arrendamento mercantil. Ele zerou o IOF por 3 meses. Impostos de importação sobre medicamentos para atrofia muscular espinhal, a AME. Impostos de importação sobre mais de 37 medicamentos como ivermectina, fondaparinux, farvarina, nitazoxanida, endoxabana e rivaroxabana. Julho de 2020, impostos de importação sobre equipamentos de energia solar. Agosto de 2020, impostos de importação sobre equipamentos de combate à Covid-19, como fios de borracha vulcanizada, entre outros. Em setembro, impostos de importação sobre o arroz.
Você viu o que Janjo quer fazer, né? Bolsonaro foi lá e zerou o imposto. Falou, mercado, se ajeitem, tentem se ajeitar, mas a minha parte eu vou fazer, eu vou zerar o imposto. Aí você olha para o governo de Janjo, vê o que ele tentou fazer com o imposto. Ainda em setembro de 2020, prorrogação de isenção de impostos de importação sobre produtos contra a Covid de novo, outubro. IPI, PIS e COFINS sobre produtos de combate à Covid. IPI sobre jogos eletrônicos e videogames. Impostos de importação sobre soja e milho. Prorrogada a isenção de impostos para operações financeiras como empréstimos, financiamento e arrendamento mercantil. Em dezembro de 20, prorrogada a isenção de impostos para operações financeiras, impostos de importação sobre produtos de combate à Covid. Tudo isso ele zerou, tá, gente? Ele zerou. E a lista é interminável. Tudo que esse tal de Bolsonaro fez foi zerar ou diminuir impostos durante esses 2 anos de pandemia que foram terríveis. E aí o Visão Pátria lembra o seguinte, que em 16 de julho de 2022, Bolsonaro falou, repito, qualquer iniciativa para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shein não contará com a minha assinatura. Fraudes existem em muitos serviços e a solução é aperfeiçoar a fiscalização, não aumentar taxa. Nossa política é de reduzir impostos. Não assinarei nenhuma MP para taxar compras por aplicativo como Shopee, AliExpress e Shein, como grande parte da mídia vem divulgando. Para possíveis irregularidades nesse serviço ou em outros, a saída deve ser a fiscalização e não o aumento de impostos. E aí, no atual governo, o que você vê? Você vê a taxa das brusinhas, né? O meme ali, a Janja também faz comprinha na Shein e Shopee, e não está nem chorando igual a vocês, e a Janja falando, é verdade, claro, né? A cada cidadã brasileira que fazia compra na Shopee, na Shein e tal, comprava com seu próprio dinheiro, com o dinheiro do seu suor. A Janja compra com o dinheiro do nosso suor e não do suor dela. E aí a gente vai dar uma olhadinha quantas andam a caminhada para as eleições lá na Venezuela. Mas antes, nossos recados, nossos patrocinadores. Dr. Laí Ribeiro tem um recado para sua pele. Você nunca verá a sua pele sair disso. Isso enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Bem, o laboratório do Sinata Gotas pegou o gene da longevidade, colocou na fórmula do Sinata Gotas, que você manda para dentro 12 gotinhas todos os dias de manhã, em jejum, e aí em contato com o corpo humano, o Transresveratrol vai ajudar a produzir o gene da longevidade. Quem garante que o Transresveratrol está na fórmula do Sinata Gotas? O selo e a garantia, o registro da Anvisa, tá? O Sinata Gotas vai ajudar você a combater e amenizar rugas, linhas de expressão, flacidez, ressecamento, pele sem viço, sem vida, bigode chinês. Eu uso desde outubro do ano passado, estou muito satisfeita. Eu sempre sugiro aqui, se você ainda tem alguma dúvida na minha palavra, dá uma comparada nos vídeos de hoje para os vídeos de antes de outubro do ano passado, que você vai ver que minha pele realmente deu uma renovada. E eu garanto para vocês que aqui não tem nenhum procedimento, nem estético, nem cirúrgico, porque nem dinheiro a gente tem para isso, né? Vocês sabem. Então, olha, o link está na descrição e no comentário fixado. Você vai, através desse link, vir até este site, onde você vai ter todas as informações complementares, tá? E os nossos combos vai de tratamento de 1 mês até 8 meses de tratamento. A gente sugere sempre o combo de 3 meses de tratamento, porque ele é muito mais econômico. Cada frasco sai muito mais em conta do que se você comprar só um frasco. E nesse combo de 3 meses de tratamento, você garante o frete grátis para todo o Brasil e ainda garante o presente, que é o pote de ácido hialurônico, que vai para você, ó, totalmente na faixa. Então, aproveite, dê uma chance para sua pele, dê uma chance para o Sinata Gotas. Os links estão na descrição e no comentário fixado. Lembrando que todo produto que você adquirir aqui, você está ajudando a ajudar o canal, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo na Venezuela. A Venezuela vai passar pelas eleições agora, né? No dia 27, me parece, se eu não me engano, 27 ou 28, mas Maduro, num comício, disse que se ele não ganhar, vai haver um banho de sangue e guerra civil
na Venezuela. E aí a matéria diz: Venezuela vai às ruas dia 28 de julho, perdão, pleito marcado por perseguição política, em que a oposição aparece com 47 pontos de vantagem nas pesquisas. Inclusive, houve um zum também na rede social ontem, que eu não consegui confirmar, mas parece que um dos opositores, um dos líderes, né, que são opositores a Maduro, foi sequestrado, tá? Não é o gerente da campanha da Maria Corina, não. É outra pessoa, é uma terceira pessoa. Ocorre que eu recebi as imagens, mas eu não consegui confirmar a notícia. Então, você guarda essa notícia aí de stand-by, mas parece que Maduro, além de ter proibido qualquer supervisão de organismos internacionais, como se isso fosse fazer alguma diferença, não é? Mas proibiu a supervisão dos organismos internacionais, ele está lá ameaçando de banho de sangue caso ele não ganhe e está aí supostamente sequestrando opositores políticos, aliás, como ele sempre fez. O que você acha que mudou de alguns anos para cá? Antigamente, Maduro tinha muita certeza de ganhar a eleição, você sabe, né? O sistema da Venezuela é o mesmo aqui do Brasil, o que não acontece em quase nenhum país do mundo. É Venezuela, Butão e mais uma aí que eu esqueci o nome, mas enfim. Trocando em miúdos aqui, você acha que pode ter acontecido alguma falha tecnológica no sistema de eleição da Venezuela, que Maduro está lá dizendo que se ele não ganhar, ele mesmo está assumindo a possibilidade de não ganhar e disposto a ameaçando um banho de sangue? Primeiro vamos lembrar que quem está fazendo esse tipo de ameaça detém a força bélica da estrutura estatal, né? E o povo está desarmado, né? É assim que as populações se transformam em escravas. Quando o poder estatal está armado e a população está desarmada, o povo vira escravo. Certinho? Deixa aí nos comentários para mim se você passa pela sua cabeça mais ou menos o que pode estar acontecendo lá na Venezuela. Bem, você sabe que a gente está tendo problemas com memes aqui, né? Esse pessoal passou de todos os limites, realmente. Mas o mais absurdo de qualquer meme é a página oficial do governo fazer um post como esse. Esse post, ele veio ontem, no dia 18 de julho, às 2h11, 14, né, e 11 da tarde. E o que acontece? Ele colocou esse post aqui, né? Aposto que vou ver mais um meme do... Aí ele vai, a venda da da indústria, as lojas, bate recorde no ano. E em seguida postou esse aqui. A mocinha lá no supermercado comprando fruta falando: não aguento mais os memes. E embaixo dizendo: preços baixos marcam o mercado de frutas e hortaliças no mês de junho. Só que essa manchete que o perfil oficial do governo federal utilizou para supostamente combater os memes que acusam de taxar até nossa alma, o governo federal, ou quem é responsável pela comunicação do governo federal, retirou de uma matéria de 2017 aqui, ó, junho de 2017, do governo Temer. Olha só, a manchete é a mesma. Preço das frutas caem nos principais mercados atacadistas do país. Tudo bem com você? Olha que nojo, que lixo! Que lixo! Então, a matéria é de junho de 2017, tá bom? E aí eles ainda acham que conseguem combater os nossos memes de alguma forma. Para você ter ideia como esse governo federal está tratando a população brasileira, a pátria amada Brasil, o gigante que acordou, né? Não? Dá uma olhada aqui que a Renata Barreto trouxe, olha. Esse aqui é o uniforme da equipe olímpica dos Estados Unidos, que foi confeccionado por ninguém menos do que Ralph Lauren. Se você não conhece quem é o cara, dá uma googada aí para você saber. Enquanto isso, o uniforme da equipe olímpica do Brasil foi confeccionado pelas lojas Renner. Tá bom? É Renner mesmo? Não, Riachuelo. Desculpa, Renner, desculpa. Confeccionados pelas lojas Riachuelo, tá bom para você? O que você acha dessa jaquetinha de chinfrim com essa bolsinha ridícula aqui atravessada do lado, com essas saias de Maria Mijona e mais, de sandália de dedo? A nossa equipe olímpica chegará nas comitivas de sandália de dedo. Será que mandaram pelo menos uma Havaianas original? Ou comprou no camelô da esquina? Que diferença, não? Olha isso. Olha isso.
Não tem coisa mais deselegante do que listro horizontal, tá? Se você usa, aposenta. É extremamente deselegante. Vamos seguir aqui. O Brasil está assim, ó. Justiça do Rio de Janeiro absolveu Sérgio Cabral e ex-secretários em ações de improbidade administrativa. A eleição está aí, né? Cabral tem que ter pelo menos a oportunidade de dizer: eu não devo nada à justiça. Não para por aí, não. O filho do Janjo, o inquérito foi concluído pela polícia e a polícia absolveu o filho de Lula de acusação de agressão contra a ex-mulher, né? Porque eles moravam juntos, não eram casados no papel, mas moravam juntos. Diz que a polícia já concluiu o inquérito. Eu pergunto, no caso do filho de Lula, a palavra dela não vale, né? Não vale, jamais valerá. E não para, não. A gente chega no G1 e diz que PGR está defendendo a abertura de investigação contra Alan dos Santos em manifestação ao STF. O Alan, vocês sabem, ele não vai parar, ninguém vai parar ele, ainda mais agora que ele está debaixo das asas de uma verdadeira democracia que realmente se preocupa com o imigrante, com quem pede asilo político, né? E o Alan não vai parar, simples assim. E ele tem feito manifestações contra o STF e a PGR está dodóizinha. Eu acho que o STF de lá falou: PGR, faz alguma coisa que tem que partir de você. Sei lá, não quero mais que parta de mim, não sei, né? Tô supondo. Mas aí diz que o que a PGR, a Polícia Federal e o STF têm de mais importante para resolver no país é Alan dos Santos fazendo manifestações lá de território americano nas redes sociais contra o STF. Quero que você respire e eu quero trazer vocês aqui mais para pertinho de mim para falar do segundo ponto alto da Convenção Nacional do Partido Republicano dos Estados Unidos, nas falas de Donald Trump. Donald Trump ele fez 2 pedidos. Um pedido, o primeiro, né? Ele disse o seguinte, que essa coisa de perseguir o opositor político, criminalizando o opositor por um crime que não cometeu, isso tem que parar imediatamente para que a pátria volte a ser realmente uma pátria, um país democrático e unido. Tem que parar com esse negócio, porque ele é o meu opositor político, eu vou revirar a vida dele até encontrar um crime. Se eu não encontrar um crime, eu vou inventar um crime. Donald Trump passou por isso e todos nós estamos passando por isso. Não só Jair Messias Bolsonaro, mas também nós, apoiadores. E foi uma coisa que o Eric Trump destacou que eu achei muito apropriada. A perseguição ao pai dele, na verdade, não é ao pai dele. A perseguição ao pai dele é ao povo americano, porque o povo americano nomeou o Donald Trump como seu porta-voz. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. A perseguição a Bolsonaro poderia ser qualquer um, não é pessoal com Bolsonaro. É porque Bolsonaro foi nomeado pela população brasileira como porta-voz dos nossos anseios e desejos. Então, quando Bolsonaro é perseguido, cada um de nós é perseguido. Quando Donald Trump é perseguido, cada americano apoiador dele é perseguido. Então, essa acusação de crime se estende para todos nós. E isso é muito ruim. O segundo pedido maravilhoso que Donald Trump também fez à nação, e eu vou repetir aqui, e eu vou pedir para vocês aqui do canal, vocês que me assistem, mantenham-se animados. Porque, gente, requenguela, deprimido, irritadiço, piciluco das ideias, não chega a lugar nenhum e não leva ninguém a lugar nenhum. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente está com pouquíssimas esperanças. Aqui no Brasil, a banda toca de forma muito diferente do que lá nos Estados Unidos, mas eu creio que o Deus que salvou e preservou a vida de Donald Trump também salvou e preservou a vida de Jair Messias Bolsonaro. Os Estados Unidos é outro país depois de uma administração desastrosa de Joe Biden, e nós teremos um Brasil também com uma situação desastrosa depois da administração desse jaca cachaçada que ninguém sabe como foi parar lá em cima do poste. E é o momento ideal para que a gente faça o jogo mudar. Eu creio que o mesmo Deus que preservou Donald Trump preservou Jair Messias Bolsonaro. E eu também creio que o Deus que respondeu às orações dos americanos também responderá às orações dos brasileiros. Então, nada de tristeza, nada de desânimo. No máximo, xingo uma meia dúzia de palavrão, indignação com a situação, porque você é humano, mas para por aí, tá? Nada de tristeza. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, pedindo sua opinião também. O que você acha
que vai acontecer está no papo? Você acha que o Democratas vai vir com Kamala Harris mesmo ou o sobrinho do Joe Biden? Deixa aí nos comentários para mim. Se você gosta do meu trabalho, um bom momento para você nos apoiar é agora. Aqui tem um Pix, você pode fazer isso com qualquer valor, R$1, R$2, R$3. E na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha de fora do Brasil e quer também nos dar um fôlego tão necessário nesses últimos tempos. Encontro no comentário com vocês, vamos lá. Brilhem, é a vez de vocês, porque ninguém faz nada sozinho e eu, muito menos. Conto aí com o seu comentário. Até amanhã.